Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu senti muita vontade de contar pra vocês como foi a minha experiência com a ayahuasca. Não sei, eu sempre fiquei muito em dúvida se eu falaria disso, porque não sei se também é meu lugar de fala, eu só tomei uma vez. Mas sei lá, eu achei interessante compartilhar como foi a minha experiência, até pra poder mostrar também, sei lá, né, vários relatos que se você tá pensando em tomar, se você tem essa curiosidade, você pode ver vários relatos, né, e o meu pode contribuir de alguma forma, e também dar alguns alertas, né, que são importantes. Mas enfim, vamos lá. Eu tava num ano bem depressiva, foi em 2016, eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre esse ano na minha vida, que foi o ano que eu tive, eu pedi demissão e aí eu entrei em depressão. Então eu fiquei um ano basicamente dormindo e comendo e achando que eu não era capaz de fazer nada na minha vida. Então foi um ano bem difícil, mas meio que passou assim, sabe, morno, porque eu não tinha nem noção que eu tava com depressão, pra ter ideia, né? E aí um dia o Thiago e a Gabi, né, me chamaram pra ir na casa deles numa festa, eles têm um canal aqui também, na festa de aniversário do Thiago. E chegando lá, eu encontrei uma amiga minha, que a gente se conhecia do YouTube também, a Ká, e ela me chamou pra gente poder ir lá a gente conversando sobre, né, eu falei que eu tinha vontade, que eu não conhecia muito, mas que eu sentia no meu coração que talvez fosse o momento, tudo, e ela me explicou que ela já tinha, né, feito o ritual, a gente até gravou um vídeo depois sobre, que tinha sido muito legal pra ela e tudo mais, e aí eu falei, então vamos. Vamos ver a data e daí a gente vai. E coincidentemente, né, coincidentemente não, né, sincronicidade, porque era pra eu ir, hoje eu vejo que era sim, era pra logo depois, tipo, dali 2 semanas, alguma coisa assim. Daí a gente foi, né, e foi engraçado porque assim, eu não tive nenhum empecilho, sabe, eu não... Era pra eu ir e eu sabia que era pra eu ir, eu nem pesquisei sobre, sabe? Isso é uma coisa que eu me arrependo. Eu acho que eu poderia ter poupado muita coisa. Ao mesmo tempo que eu entendo que tudo acontece por um motivo e se eu passei pelo que eu passei é porque eu tinha que passar, né? Mas enfim, então a gente foi, daí chegamos lá, era um grupo bem legal até, o pessoal, eu não conhecia ninguém, né? E era assim, a gente chegava, daí eu li lá os termos, né, você tem que assinar um termo, e isso foi muito importante pra mim depois, e aí eu explico por quê. Porque assim, você tem lá o termo, você tem que falar se você tá tomando algum remédio, se você tem alguma doença mental, né, algum transtorno mental. Enfim, eles fazem tipo uma ficha, né, de anamnese lá pra saber, enfim, tudo que sobre você, assim, que eles precisam saber, né, que eu acho bem importante. Aí no final eles colocam que se você assinar, você está concordando que eles estão sob sua responsabilidade. Então você não pode sair sem eles autorizarem, você não pode fazer nada sem eles autorizarem, né, a não ser ir no banheiro e até assim ainda precisa de ajuda quando você tá ali, né. Então assim, se assinou aquilo, você está de acordo. Daí demorou um tempo, acho que a gente ficou 1h30 lá ainda esperando chegar todo mundo, né, a gente chegou bem cedo assim, a gente chegou umas 7, 8 horas da noite, porque lá, eu não sei como é em outros lugares, mas no lugar que a gente foi, era um lugar fechado, tinha bastante natureza em volta, mas era um lugar fechado, né, uma sala bem grande, assim, bem grande, e aí a gente levava, eu não sei se tinha os colchões lá, não, a gente levou os colchõezinhos, sabe, daqueles de fazer yoga? A gente levou aqueles colchõezinhos e a gente levou cobertor também, lençol, sei lá, que a minha amiga falou que era legal levar e tal. Daí a gente, aí beleza, né, a gente colocou lá as coisas porque a gente ia ficar das 7, 8 da noite até de manhã, então o efeito do chá, né, ele dura a noite inteira, né, que você fica ali com o efeito do chá. E aí tranquilo, daí chegou a hora da gente começar a se preparar, tudo mais, aí o xamã, né, acho que é assim que fala, o xamã, ele explicou como funcionava. Isso foi uma coisa que eu acho que foi um ponto que eu não dei tanta atenção, que eu deveria ter dado, né? Eu não sei se talvez eu tava tão perdida que eu não sabia, mas ele falou muito sobre você usar essa ferramenta
com um propósito, né? Ah, eu quero curar tal coisa na minha vida, eu quero fazer tal coisa pra resolver tal questão, eu quero entender tal ponto. E eu fui meio que assim, o que tiver que ser, vai ser. E aí ele até falou, né? Se vocês não souberem, peçam, né, pra sabedoria da planta te trazer o que você tem que saber. Então eu fiz meio que isso, assim, né? Tipo, o que eu tinha que saber. E daí a gente fez um círculo, né? E nesse círculo eu sou bem sensível, né? Eu sou muito sensível. Se vocês conhecem aqui o canal, vocês já meio que sabem, né? Eu sou muito, muito sensível. Eu tenho o portal muito aberto naquela época. Tava bem aberto também. E aí, já na oração, né? Que a gente fez o círculo, todo mundo entrou na mesma energia, entrou na mesma vibração. Eu já comecei a sentir algumas coisas sem ter tomado chá ainda. Então eu já comecei a sentir ali uma vibração, e era coisa boa, senti coisas boas. Só que já tava ali bem aberta, né? Daí foi, tipo, era um círculo bem grande, acho que devia ter umas 20 pessoas, 20 e poucas. Era bastante gente até. E pra quem tem curiosidade, eu acho que eu paguei R$100, 80, alguma coisa assim, eu não lembro porque já fazem quase 3 anos, né? Aí tudo bem, eu cheguei lá. Aí foi cada um indo, né? Eu acho que eu era a quinta ou sexta, alguma coisa assim. Daí eu fui lá no xamã, né? Ele veio e me deu o chazinho. Eu tomei, tipo, isso aqui. Eu tomei bem pouquinho mesmo. E já voltei pro meu lugar. E aí eu vi que tava todo mundo bem. Tava todo mundo ainda tomando, tudo mais. Todo mundo normal. E na hora que eu sentei no meu colchãozinho, eu só lembro de eu ter encostado eu encostei a cabeça na parede e fechei os olhos e entrei. Foi muito, muito, muito rápido comigo. Eu acho que eu tava bem aberta e por isso que foi tão intenso como foi. E foi muito engraçado porque eu entrei, eu fechei os olhos, daí eu comecei a ver uma flor de lótus, né? Eu não vou entrar muito em detalhes da minha jornada porque eu acho que isso é muito particular, né? Vou falar mais ou menos por cima. Mas assim, eu vi a flor de lótus e eu entrando já na jornada, né? Porque eles falam que você tem que entrar ali na jornada, né? Tem gente que não consegue, tem gente que não sente nada, tem gente que sente coisas físicas, né? Muito fortes. E eu já entrei muito rápido. Só que quando eu entrei, tava muito bom, muito legal, tudo mais. Eu não lembro direito o que eu tava vendo. Enfim, eu entrei, né? Só que aí, de repente, eu comecei a entrar num lugar muito ruim. Eu comecei a sentir muito medo, muito, 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 muito medo. Era um pesadelo, assim. E aí, hoje eu tenho entendimento, na época eu não tinha, é porque eu entrei na peia, né, que eles chamam, que é nessa parte ruim mesmo. E tem gente, eu não sei se todo mundo entra na peia, mas eu entrei muitas vezes, né? E daí, na hora que eu entrei nessa fase, eu entrei em desespero, né? Eu achava que eu ia morrer, que eu queria ir embora e eu tinha muita vontade de pegar o meu celular. Era como se no meu celular eu tivesse o controle ali, sabe? E eu não podia pegar o celular, todos os celulares desligados na bolsa. Ninguém podia pegar o celular e tá muito certo isso. Só que eu queria muito pegar o meu celular e eu queria muito sair correndo dali, eu queria ir embora. Eu tinha um desespero pra ir embora, eu queria ligar pra minha mãe, sabe, eu queria, não sei, eu tava com muito medo. E daí eu juntei força, quando eu consegui falar, porque eu tive dificuldade pra falar, porque sempre ficavam passando, né, acho que 2 homens, assim, que eu acho que eles já estavam na jornada também, só que eles ficam tipo de segurança ali, ajudando o pessoal, sabe, vendo se alguém tá passando mal, então eles ficam de olho ali, né. E daí, a hora que ele passou por mim, eu juntei força e falei, me ajuda, sabe? E aí ele veio, olhou pra mim. Gente, foram tantos ensinamentos esse dia, sério, foi muito difícil, mas eu acho que eu evoluí umas 5 vidas ali, sabe? E daí eu pedi ajuda, daí ele falou, o que foi? Aí eu tô com... o que eu falei? Eu quero ir embora, já tá acabando? Aí ele falou, então, começou tem 5 minutos. Aí eu, o quê? Tipo, ainda tenho a noite inteira aqui. Aí eu falei, eu não vou conseguir, eu vou morrer. Eu falei pra ele. Daí ele pegou, veio assim do meu lado, né, no meu ouvido e falou assim, respira. Ele falou, quando você respirar, todos os seus medos vão embora.
respira e concentra na sua respiração. Todas as vezes que você sentir medo, concentra na sua respiração. E esse ensinamento eu levei pro resto da vida, né? Porque, enfim, ali é só uma experiência mais intensa do que é a vida, né? E daí eu comecei a respirar e finalmente saí daquele pesadelo, né? Daí eu entrava em várias coisas, tinha vários insights. E uma coisa que eu senti muito forte foi gratidão. Eu senti muita gratidão quando eu tava num momento bom, né, da jornada. Eu sentia muita gratidão. E uma coisa legal é que eu levei um caderninho e eu ia anotando as coisas. Eu tenho um caderninho até hoje, eu não sei nem onde eu coloquei, mas tá aqui em casa. E eu anotava tudo que vinha, daí vinham algumas pessoas da minha vida, o papel delas na minha vida. E aí veio muito a questão, até eu tava comentando nos stories agora. Quem não me segue, segue lá, né? E se inscreve aqui no canal também. Pra, enfim, né, pra gente conversar e comenta aqui os vídeos que vocês querem ver. Que eu tava falando nos stories agora que nesse momento eles começaram a falar que eu vim trazer luz, né, que eu vim trazer a consciência, informação. E hoje eu entendo que isso não é prepotência, que isso realmente é o que eu vim fazer e é o que eu tô fazendo aqui, falando com vocês. Então é natural, ok. Então veio muito isso, né, que a minha função era trazer luz, era amar as pessoas. E isso foi muito lindo mesmo, muito lindo. Só que aí eu entrei na peia de novo. E aí eu ficava entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. E, enfim, era meio difícil, assim. E às vezes eu entrava numas neuras que o mundo ia acabar e que eu tava explodindo e que eu ia fazer, isso aqui. Mas enfim, daí às vezes eu olhava pro lado e eu via animais. Eu vi um urso. O que eu mais vi, assim, mais forte foi o urso. E aí quando eu olhei pro xamã, ele tinha virado uma onça, sabe? Um tigre, sei lá. E eu sentia que ali... É muito louco falar isso, mas eu sentia que tinha como se fosse uma consciência extremamente evoluída ali, do meu lado esquerdo. Não comigo só, mas um pouco longe, assim, orquestrando tudo que estava acontecendo ali. Então eu tinha consciência da consciência que estava ali. Eu consegui ver e era como se fosse uma dança, sabe? E isso foi muito lindo, sabe? Foi uma experiência, cara, muito forte, mas ainda tá longe de acabar. Aí tudo bem, fiquei naquilo, tive muita experiência com os animais de poder. Tinha uma hora que eu me via que nem um caranguejo, era muito louco, assim. E ok, foi muito lindo, daí acabou, umas 6 horas da manhã foi passando de todo mundo, muita gente passou mal, vomitou e ficou com diarreia, e isso é super natural, porque na verdade é uma limpeza, né? O que eu passava mal, saía vento só, eu fazia e não saía nada, e aí a explicação deles é que na verdade é quando a gente tá expulsando coisas em outra dimensão, sabe? Então não é físico mais, já é outra dimensão. O que acontece com muita gente também, né? Acaba tendo essa sensação e só sai vento. Então é por isso que acontece. Aí ok, acabou, todo mundo contou as experiências, todo mundo teve experiências muito bonitas. Teve gente que... Teve uma menina que tava do meu lado que a experiência dela foi a noite inteira se ver como um bebê. Ela se via como um bebê, ela ficou em posição fetal e foi a noite inteira assim. Aí tudo bem, foi tudo muito lindo e tal, a gente foi embora, comemos lá, eu comi uma banana e eu nem sabia, dizem que a banana ela quebra, né, o efeito. E eu nem sabia, eu fui direto na banana, eu já tava desesperada pra acabar logo o efeito, né. Daí fui pra casa e eu fui assim falando pra Camila, eu quero voltar, nossa, foi muito bom, muito bom. E nos dias seguintes eu tava, tipo, num estado de plenitude, de gratidão. Às vezes eu tava parada assim e me vinha uma felicidade imensa, imensa. Eu falava, cara, como que eu não fiz isso antes? E lembrando que eu passei, por exemplo, a minha amiga, ela não sentiu coisas ruins, ela só teve mensagens, recados. O que que acontece? Por que que eu senti tanto? Eu tava com o meu ego, assim, no topo do topo. Eu tava em depressão, não sabia, mas estava. Então, eu tava, assim, com o meu ego, à flor da pele. E quando
você toma o chá, é como se ele afastasse, né? Ele afastasse o ego um pouco. E aí fica essa luta, fica o ego tentando voltar e você tentando viver aquilo e o ego fica tipo, não vou deixar. E como o meu ego tava muito fortalecido, por isso que eu ficava entrando em conflito o tempo inteiro durante a jornada, né? Porque eu tava nesse momento bem difícil. Tem pessoas que é só experiência maravilhosa o tempo todo. Então eu acredito que foi muito por causa disso, porque eu tava realmente num momento difícil e quando eu confrontei, né, foi muito difícil, mas depois foi uma sensação muito boa. E aí agora começa a minha segunda fase da jornada, porque sim, existiu.